Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha e está começando mais um Investimento em Pauta, um programa que leva para você, internauta de todo o Brasil, informação de qualidade sobre finanças, carreira, economia, enfim, tudo aquilo que pode ajudá-lo no seu planejamento pessoal ou profissional. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber hoje, nós temos hoje um convidado especial, tem uma agenda muito complicada e eu antecipadamente agradeço aqui ao Gustavo Cerbasi, nosso amigo de muito tempo aí, que vai estar batendo um papo conosco sobre riqueza, sobre educação financeira, enfim, vai falar um pouco sobre os seus livros, vai dar muitos recados para vocês. Essa entrevista, ela é especial, ela vai ser colocada em 3 partes. Então, durante 3 semanas você vai nos acompanhar, podendo ter o prazer de compartilhar aqui das ideias do Gustavo Cerbasi. Eu vou, embora nem necessite, mas eu vou dar um breve currículo aqui do nosso entrevistado. Gustavo Cerbasi é mestre em Administração e Finanças pela FEA-USP, formado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em Finanças pela Stern School of Business da New York University e pela Fundação Instituto de Administração. Leciona em curso de pós-graduação e MBAs pela Fundação Instituto de Administração, além de diversos cursos ministrados em company. Com experiência prática e acadêmica em finanças dos negócios, planejamento familiar e economia doméstica, desenvolve treinamentos, palestras e consultorias para diversos públicos por todo o Brasil. Em 2009, foi eleito um dos 100 brasileiros mais influentes, segundo a revista Época. Entre outros, é autor dos seguintes livros: Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem, Casais Inteligentes, Enriquece Juntos e Investimentos Inteligentes. E, ao longo da entrevista, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses livros. Gustavo, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar com você aqui, batendo um papo tão agradável sobre riqueza, educação financeira, enfim. Levar essa mensagem para os internautas de todo o Brasil. Prazer é meu, Ricardo. Sempre é muito bom estar compartilhando ideias sobre riqueza, ainda mais aqui no Investimento em Pauta com você. Nosso relacionamento não é de agora, então para mim é um grande prazer estar compartilhando esse momento aqui com os internautas. Bacana. A gente sempre, quando tem um entrevistado de sucesso, como é o seu caso, né, um dos maiores vendedores de livros aí do Brasil, uma pessoa super conhecida, uma pergunta que eu acho que é óbvia que o internauta tem uma curiosidade, até porque a gente se conhece há muito tempo, né? Era um trabalho mais acadêmico, de treinamento, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa sua carreira de escritor. Ela foi planejada? Você imaginava um dia ser um best-seller em finanças pessoais? Não foi planejada, pelo contrário, quando eu comecei a lecionar lá por volta do ano 2000, aliás, lecionávamos juntos, né? Você lembra muito bem que naquela fase o grande desafio era tornar as aulas atraentes, aulas de especialização, de pós-graduação, que os alunos muitas vezes, por ser um sábado à tarde, uma noite, o professor jovem dando aula de contabilidade, então eu sempre procurei criar algum tipo de artifício para atrair a atenção dos alunos. Cursos bastante práticos, exemplos de finanças pessoais, equiparações de um balanço patrimonial versus a declaração de imposto de renda dos alunos. Então, aos pouquinhos foi se criando um clima de educação financeira pessoal dentro de cursos de finanças. Escrever veio de um convite. Um dos meus alunos foi meu primeiro editor, ele me convidou a escrever um livro. Eu resisti por muito tempo, talvez pelo trauma, mestrado recém-concluído, o trabalho de escrever. Apesar de eu escrever bem, achar prazeroso, eu não via muita oportunidade por trás do escrever, não imaginava que fosse vender tanto. Escrevi meu primeiro livro, mas porque começavam a surgir demandas de aulas de finanças pessoais, não tínhamos material adequado para adotar como apostila de curso, livros estrangeiros não eram os mais adequados. Então eu fiz um livro que seria talvez o meu primeiro material de curso, foi o primeiro livro, Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem, e que começou a ser bem recebido nas entrevistas, recebido pela imprensa, eu acho que principalmente pelo fato de ter uma cara um tanto de autoajuda, mas ter sido escrito por um mestre em finanças pela USP e aquilo gerava um certo respeito a partir da mídia. Gerou uma boa vendagem e daí para escrever os outros foi questão de alocar agenda e começar a focar nessa carreira, entendendo que realmente havia um público interessado em aprender sobre educação financeira, não tinham acesso a isso na universidade, na pós-graduação, e encontravam nos livros soluções interessantes para aplicar na sua vida. Eu acho que é bem oportuno essa tua explicação, porque quando a gente está falando sobre gestão de patrimônio, e para um público mais elitizado, né? Não estamos nem falando ainda das pessoas que não tiveram tanto acesso à educação, uma coisa que eu noto é que eles às vezes têm dificuldade em lidar com os conceitos de finanças, porque eles não conseguiram ainda colocar as suas finanças em dia, eles não conseguem fazer um paralelo.
como é que eu controlo as minhas contas, como a empresa controla. Quer dizer, se eles conseguissem enxergar que seguindo aquilo que as empresas fazem, as que fazem bem feito, eles teriam sucesso. Não sei se você concorda um pouco com isso. Por isso que eu acho que o sucesso do teu livro, eles começaram a conseguir montar, olha, se eu fizer isso aqui, eu estou fazendo o que aquela empresa vencedora faz. Se deu certo lá, por que não vai dar certo na minha vida? Né? E o contrário também. Pessoas que adotam o hábito do controle pessoal são pessoas mais disciplinadas, pessoas que atravessam imprevistos com mais tranquilidade. Empresas que têm esse tipo de profissional trabalhando são empresas que não só contam com alguém que já tem a disciplina como parte da sua vida, isso ajuda a estruturar melhor as finanças da empresa, como também essas empresas contam com pessoas mais tranquilas. Pessoas que, por terem essa tal disciplina, acidentes acontecem de todo mundo, na minha, na sua, de qualquer pessoa que está nos assistindo. Você tem um imprevisto, você tem uma pequena reserva financeira, ou você tem um orçamento mais flexível, em que você reúne a família e fala, olha gente, esse mês nós não vamos jantar fora, tudo bem, batemos o carro, tem que tirar um atraso aqui. Esse tipo de flexibilidade faz com que a pessoa trabalhe melhor, durma melhor, né? Então, existe uma relação muito próxima entre as finanças pessoais e finanças empresariais. Eu, pessoalmente, aproveitando todo o know-how que tinha das aulas, do mestrado, daquela experiência acadêmica, eu trouxe muito das finanças corporativas para o mundo das finanças pessoais, obviamente maquiando um pouquinho, tornando a linguagem mais leve, acessível a qualquer pessoa. Adaptando o conteúdo à linguagem que o público entende, né? Eu acho que isso é fundamental. E aí, uma pergunta que também acho que todo mundo quer fazer para você, vou até aproveitar para mostrar, né? Mostrar o livro de maior sucesso do Gustavo, que é Casais Inteligentes, né? Como é que surgiu a ideia do livro? Acho que é bacana você poder falar. Você que ainda não comprou, por favor, está na hora de comprar, ler, é uma leitura obrigatória aí. E eu dou até a dica aí para as moças que estão prestes a casar, né? Colocar as finanças do futuro marido em dia antes, né? Então, aproveite, é uma leitura muito agradável e que ajuda muito as pessoas e tem ajudado. Acho que é por isso que vendeu tanto, né? O feedback é muito positivo, as pessoas elogiam muito e você perguntou da ideia do livro. Talvez eu fico até meio envergonhado de confessar que não tem muita ideia, Ricardo. O único livro que me deu trabalho para escrever foi o primeiro. Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, um livro que eu tive que pensar, puxa, como que eu vou explicar para as pessoas que existem erros que podem ser evitados, que existe um passo a passo a seguir para se construir riqueza e que construir riqueza é algo viável para qualquer pessoa, né? Esse livro deu um pouco mais de trabalho, de que garimpar algum conteúdo, buscar referências em livros internacionais, em outras apostilas que existiam. Os demais livros, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, é meu segundo livro, vieram simplesmente de dúvidas que os leitores de livros anteriores traziam. Então, por exemplo, o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos ele foi pensado num tempo que eu morei no Canadá, durante 8 meses, durante o ano 2004, em que, tendo saído do Brasil, eu montei o site maisdinheiro.com.br. Mais Dinheiro se relacionava ao livro Dinheiro, O Segredo de Quem Tem, então tinha mais conteúdo do livro. E lá era um canal de relacionamento, em que eu respondia as dúvidas dos leitores, acrescentava algum comentário, alguma notícia oportuna. E os leitores, em geral, elogiavam o meu livro. Só que havia algumas críticas relacionadas ao fato de que, puxa, Gustavo, você escreve algo muito coerente, parece muito prático, seria interessante colocar na minha vida, não fosse meu marido, não fosse minha esposa que pensa diferente. E, teoricamente, o outro era sempre o responsável pelo fracasso financeiro das pessoas. Então, o que eu fiz? Eu não sou psicólogo, não sou terapeuta de casais. O que eu fiz foi levar de resposta aos meus leitores ou ideias que eu aplicava na minha vida, eu e a Adriana sempre tivemos pequenos conflitozinhos, como que a gente resolvia, como que a gente definia a questão de dinheiro, ou ideias que vinham de consultorias que surgiram em sala de aula com alunos, amigos de alunos, então já tinha um trabalho de consultoria na época. Então, olha, um exemplo que eu colocava conheci uma pessoa que tinha um caso igual ao seu e que fez dessa forma, tente fazer assim, eu acho que vai dar certo. Até então, eram simples palpites. Depois de 3, 4 meses, eu comecei a ficar impressionado, até assustado com a quantidade e a qualidade dos feedbacks que diziam, Gustavo, aquele seu toque para uma vez por semana garantir uma verba para sair da notícia, para sair da rotina, mudou nosso relacionamento. Você salvou o nosso casamento, você acabou com o divórcio, graças ao seu toque nós vamos ter um filho. E aquilo pareceu ser algo bem grandioso. Eu falei, olha, então eu vou organizar esses quase 1000 e-mails que eu mandei, tinha tudo organizado. Na forma de um livro. Falando exatamente para o casal. Esse livro, que já vendeu quase 900 mil exemplares, me deu muito dinheiro, foi foi organizado em 4 finais de semana. Eram e-mails já escritos que adotaram uma ordem. E aí, na sequência, veio a crítica. Gustavo, aquele capítulo sobre os filhos é muito curto. Nasceu o livro Filhos Inteligentes Enriquecem Sozinhos. E aí foi vindo um livro atrás do outro. Legal. E aproveitando, né, que a gente está falando de casais, vou mostrar novamente aqui o livro do Gustavo.
A mulher faz diferença nas questões de controle dos gastos? Ela é mais preocupada? Enfim, como é que você vê essa posição da mulher? Até porque a mulher cada vez ocupa mais espaço na sociedade, né? Presidente da República, presidente das corporações, boa parte das famílias brasileiras, a maior geração de renda é da mulher, né? Então... Sem dúvida. E o que acontece, eu vejo que a mulher realmente pensa um pouco diferentemente do homem. O homem é um pouco mais arrojado, o homem é um pouco mais menos temeroso em relação ao futuro. A mulher, quando faz seus investimentos, faz suas escolhas sempre pensando um pouco mais nas consequências de uma eventual perda. Mas eu não acho que o comportamento financeiro de homens e mulheres seja muito diferente. O que eu percebo é que existe um comportamento social que impõe à mulher obrigações, como por exemplo a de abastecer a casa. Então todos os pequenos gastos, na maior parte das famílias, quem faz é a mulher. Ela que vai à farmácia, ela vai à papelaria com o filho, ela vai à feira, ao sacolão. Ao homem cabem o que muitos chamam de grandes decisões, né? Eu acho que são os grandes pagamentos. A mulher interfere em todas as decisões hoje, mas o homem participa dos grandes compromissos financeiros. Quem erra? Ambos erram, só que a mulher, como participa de mais decisões de consumo, erra mais. Toda vez que nos expomos a uma situação de consumo, estamos sujeitos ao erro, à sedução. Consequentemente, eu vejo que nas famílias em que a mulher assume o papel de líder financeiro, de gerente financeiro, a probabilidade de falta de dinheiro é muito menor. Porque ela está mais exposta ao consumo, ela controlaria melhor esse orçamento financeiro da família e, com isso, ela se anteciparia uma eventual falta de dinheiro antes de entrar no vermelho. Então, não é um palpite. Eu acompanhei 750 famílias entre 2001 e 2008. Mais ou menos 20 a 25% das famílias eram lideradas por mulheres do ponto de vista financeiro e, realmente, nesses casos, não havia problema de falta de dinheiro. O cuidado acontecia muito bem e a gestão financeira era praticamente impecável porque socialmente nós impomos à mulher essa obrigação do pequeno consumo. O homem erra? Erra. Erra quando vai comprar uma casa, puxa, adotou um modelo um pouco mais bem posicionado, um quarto a mais, foi comprar um carro, pôs uma roda diferente, um DVD player. Então, a frequência de erros do homem é menor. Na verdade, a frequência com que ele se expõe à sedução do consumo é menor do que a mulher, por isso que faz diferença, o casal tem que aprender a lidar com isso. E acho que como a mulher olha todos os outros gastos, né, que entre aspas são pequenos, é ali que o cano está furado e, né, se você não tem a percepção, você gasta mal, né? Porque carro você não vai comprar toda hora, casa você não vai comprar toda hora, mas a tua cesta de consumo, né, se você não tomar cuidado, aquilo que é corriqueiro, né, do cotidiano, você está gastando o que não precisava e, obviamente, não está poupando e não está pensando na riqueza, né? Exatamente. É curioso perceber que existem gastos, são aqueles gastos fixos, aluguel, prestação do carro, condomínio, plano de saúde, que não tem o que errar. A família sabe o quanto gasta. Curiosamente, na hora que essa família vai comprar uma televisão nova, um celular novo, pagar uma viagem, o que aparece do orçamento no raciocínio mental dessa família são apenas os grandes gastos, que não tem chance de errar. E a família não leva em conta os pequenos. E os pequenos são o quê? Farmácia. Farmácia é gasto supérfluo? Não é. Mas se eu não tenho controle do gasto supérfluo, toda vez que eu vou à farmácia, eu vou comprar um medicamento, na farmácia eu lembro que falta algodão em casa, por exemplo. O algodão não estava nos planos, mesmo que seja essencial, não estava nos planos. Então eu tenho que saber olhar para o meu orçamento e perceber que eu gastei 10, 20 reais a mais do que estava nos planos e saber ajustar, tirar de outra conta, regular esse consumo para evitar chegar no fim do mês faltando dinheiro. Trabalhar o orçamento é trabalhar com esses pequenos gastos cotidianos que incluem cafezinhos, manicures, farmácias, revistas, na minha opinião, todos importantes, mas que eventualmente um tem que substituir o outro quando acontece algo fora do previsto. E, Gustavo, queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado editorial de finanças pessoais no Brasil, comparasse aí com países onde a gente já tem uma estabilidade monetária anterior à nossa, né? E dizer, tem espaço para crescimento? Como é que você avalia esse mercado no qual você é um dos líderes aí em termos de venda, né? Olha, espaço para crescimento tem, a demanda que eu tenho das editoras é enorme. Eu vejo que muita gente tem livros de qualidade. Você tem um livro interessantíssimo também, que muitas vezes o livro não tem sucesso, por quê? Porque para fazer funcionar um livro é preciso se dedicar muito a ele. Eu confesso que eu assumi riscos um pouco exagerados, casou com outros momentos de carreira ali, mas eu realmente me dediquei muito às entrevistas, às palestras gratuitas, a produzir artigos sem saber se seriam publicados. O livro em si, ele dificilmente se paga, né? Quem pensa em escrever livro está pensando numa carreira de produção de conteúdo, tende a colher resultados. Talvez não necessariamente do livro, mas daquilo que vem dele. Mercado para crescer existe porque eu acho bastante incômodo estar num mercado em que eu lidero com muita folga a vendagem
em que qualquer coisa que é colocada na mídia vindo de mim é vista como uma verdade e não tenha muitas pessoas para fazer contraponto. Eu sinto falta do contraponto. Isso é muito interessante para qualquer mercado, inclusive para qualquer autor. Então, as pessoas estão interessadas, a mídia está muito interessada em educação financeira. Teremos, em 2012, provavelmente as primeiras sementes de educação financeira plantadas nas escolas públicas, né, através da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Então, tem todo um universo para se escrever para crianças, para adolescentes, para concorrer com autores consagrados, que eu acho que as editoras estão comprando essa ideia. Obviamente, não se deve esperar ganhar muito dinheiro com isso. Eventualmente, se um livro tem muito sucesso, pode dar dinheiro, mas eu em nenhum momento, só muito recentemente, eu percebi que podia viver dos livros. Se eu tivesse sonhado em ganhar dinheiro com isso mesmo, talvez jamais teria encarado essa carreira. A disciplina é você divulgar o teu trabalho, né? Porque o livro sozinho lá na livraria, por mais interessante que ele seja, se você não sensibilizar o público, não, né? O público tem opções, tem livros estrangeiros muito bons também. Os livros estrangeiros, por melhores que sejam, sempre têm algo a menos do que os livros nacionais, e quem entende do mercado, entende dos investimentos, entende da forma de pensar e das religiões do brasileiro. Então, existe muita coisa na livraria que não aparece. Eu acho que se os autores estiverem dispostos a arregaçar as mangas e assumir o papel de criadores de conteúdo, não só de profissionais que tocam o seu trabalho, mas que têm o livro como acessório, aí sim haverá espaço para crescer. Eu queria terminar essa primeira parte da nossa entrevista emendando duas perguntas para você, né? Como é que você lida, ou como é que você acha que os autores deveriam lidar, eu também tenho meus livros aí, com esses críticos que consideram os trabalhos de finanças pessoais como simples autoajuda, né? E aproveitando, pergunto, o público já está preparado para a gente poder interagir com ele, além de questões de orçamento? E está na hora já de começar a falar sobre fundamentos de finanças? Sim, eu acho que, bom, primeiro, autoajuda, eu não tenho dúvida alguma de que os livros de finanças pessoais são autoajuda. Existe um conflito com aquela imagem ruim que se tem da autoajuda, que é o livro que ilude as pessoas. Né? Acredite que você vencerá a situação de dificuldade, né? Pense que o mundo pode ser melhor se você estiver vivo nele do que se estiver morto. Então tem toda aquela vamos dizer, aquela coisa melosa da autoajuda que, quando se enquadra um livro na categoria autoajuda, está na verdade se depreciando esse livro. Eu acho que quem olhar o ranking de autoajuda hoje nas revistas, na internet, vai perceber que existe autoajuda de qualidade, pessoas bem informadas, pessoas que trazem um conteúdo oportuno para a internet, para os livros, e que autoajuda pode ir desde um livro meloso que simplesmente ajuda a enxugar as lágrimas, quanto pode ser também um guia de ruas. Quando você procura o seu próprio caminho olhando um guia, você está buscando uma solução sem contar com um terceiro. Então o livro de finanças pessoais é uma autoajuda. Infelizmente temos que melhorar essa imagem da autoajuda, mas eu acho que o que eu faço, o que muitos profissionais fazem, é levar para o mercado conteúdo que muitas pessoas têm que pagar caro para ter isso em sala de aula numa universidade. A outra pergunta que você colocou... Se, além dessa questão do orçamento, né, que aí a gente é muito criticado porque só fala em autoajuda, já tem uma parcela do público ansiosa ou preparada para a gente introduzir os conceitos de finanças um pouco mais avançados? Sem dúvida. Por quê? Eu, quando fiz meus livros, eu tomei o cuidado de evitar as fórmulas matemáticas, porque eu sei que a maioria do público não se dá bem com a matemática. Então, eu prefiro usar tabelas, quadros ilustrativos. Sempre haverá um público em que a maioria não vai ter aquele apetite pelas finanças, pela estatística, pela economia, e sempre haverá uma minoria com raciocínio lógico, com formação em engenharia, em matemática, em ciências exatas, que gostaria de ter um pouco mais de insumo para melhorar suas reflexões. Eu acho que discutir finanças aplicadas ou finanças básicas já na linguagem do orçamento doméstico, das finanças pessoais, é oportuno, porque isso só vai melhorar o debate, só vai melhorar a atenção desde intelectuais, desde profissionais do mundo das exatas, para que se façam críticas a trabalhos existentes e se possa melhorar essa educação financeira que já existe por aí. Então sim, eu acho que nós devemos aprofundar e, como eu disse, as editoras estão comprando conteúdo, existe sim mercado crescente que vai justificar esse trabalho por qualquer pessoa que tem interesse de aprofundar no assunto. E para encerrar nossa primeira parte da entrevista, diz para o internauta que ainda não te segue no Twitter, como é que ele faz? Olha, no Twitter, é muito fácil abrir uma conta no twitter.com, meu perfil lá é o @gserbase, todos os dias tenho lá um postzinho, um comentário, uma dica, uma notícia, um artigo meu, vale a pena seguir, o pessoal gosta bastante. E tem o site www.maisdinheiro.com.br também, artigos que podem ser replicados na sua empresa, na sua escola, na sua igreja, fique à vontade, basta citar a fonte. Tem muito conteúdo lá, já são 6 anos imputando conteúdo ali, acho que vale a pena
pesquisar e colher resultados do trabalho que eu fiz nesse período. Ok, Investimento em Pauta volta daqui a pouco com a segunda parte do nosso convidado especial, Gustavo Cerbasi.